Tá bom, amiga. Eu preciso desligar porque o podcast já vai começar, tá? Tchau. Entre reuniões, entrevistas, roteiros e muitas gravações, eu sempre tiro um tempo para me cuidar. E antes de começar todos os episódios do Pode Deixar Que Eu Conto, o meu momento de cuidado e preparação é aqui no Divine Beauty. Agora sim, eu estou pronta para começar o Pode Deixar Que Eu Conto. Vamos lá? Seja muito bem-vindo ao Pode Deixar Que Eu Conto. É uma alegria ter você aqui comigo. E hoje eu estou recebendo um cara que a história dele se confunde assim com a história da contabilidade de Rondônia. Mas antes de começar o Pode Deixar Que Eu Conto, eu não posso deixar de agradecer aos apoiadores dessa temporada, as pessoas que acreditam na história da Amazônia, na história de Rondônia e também no Pode Deixar Que Eu Conto. O primeiro que eu tenho que agradecer é o nosso mais recente apoiador, que é o Capitão Assessoria Contábil. Eles são lá de Ariquemes e estão com a gente aqui no Pode Deixar Que Eu Conto. Eu também aproveito para agradecer o Strike 364, boliche, restaurante e bar. Também agradeço ao Divine Beauty, que tem transformado essa apresentadora aqui a cada dia para estar junto com você. E também ao Rondônia Agora, que está aí propagando as histórias das pessoas que sentam aqui na cadeira do Pode Deixar Que Eu Conto. Agora vamos começar. A pessoa que eu estou recebendo hoje, minha gente, começa dizendo que, antes de tudo, ele é meu chefe. É meu chefe. E a história dele, como eu disse, se confunde com a história da contabilidade de Rondônia, porque o cara é antigo aqui, viu? Ele é contador e empresário contábil. Está há 38 anos à frente do Capitão Assessoria Contábil. Uma história construída aí com trabalho, consistência e compromisso com a profissão. Ele é pai de 4 filhos, é o esposo da Dona Maria, é fazendeiro, é avô de 2 meninas maravilhosas. Seja muito bem-vindo ao Pode Deixar Que Eu Conto, Jair Genor Bevilacqua. Muito obrigado, Ingrid. É uma satisfação estar aqui e contar um pouco da nossa história para a população de Rondônia, onde nós também fizemos a nossa história aqui. Nós chegamos em 1986, eu cheguei em Rondônia exatamente no dia 1º de fevereiro de 86. Então, já fizemos aí 39 anos, 40 anos de Rondônia, agora dia 1º de fevereiro, semana que vem. E 38 anos de fundação da nossa empresa de contabilidade Capitão Assessoria, que nasceu de um projeto um pouco audacioso, que eu trabalhava em Ariquemes, trabalhava no escritório Lux, do Edneu Calderari, e aí meu pai, à época, estava em Rondônia e ele achava que cidade pequena era interessante, coisa e tal, e sugeriu Montenegro como um ótimo lugar para a gente iniciar negócios, tal, com pouco dinheiro. E aí nós fomos para Montenegro, onde no dia 24 de junho de 1987 nós abrimos a Capitão Assessoria lá em Montenegro. Vamos voltar um pouquinho na história do Jair, lá da infância do Jair. Vamos relembrar aqueles momentos da infância. O Jair, ele não nasceu em Rondônia, né? Não. O Jair é nascido em Santa Catarina, no município de Itá. Itá hoje é uma cidade bastante turística, com muitas termas, e a cidade foi tomada, a cidade antiga foi tomada por uma hidrelétrica que foi construída, e aí construíram uma cidade nova num lugar mais alto. Santa Catarina, bastante morros e
Então, construíram a cidade em cima do morro. Eu fui conhecer a minha cidade natal agora, tem uns 4 anos que eu voltei lá. Não conhecia a minha cidade Nossa! natal, porque meus pais mudaram para o Paraná. Logo eu tinha 3 anos, um pouco menos. Estava fazendo 3 anos de idade quando meus pais mudaram para o Paraná. Eu fui para a cidade de Capitão Leônidas das Marques com meu pai. E daí vem o nome de Capitão Assessoria. É por Ah, causa da tá. cidade de Capitão Leônidas das Marques. Eu sou o filho mais velho de 5 filhos, né? Meu pai e minha mãe tiveram 5 filhos, trabalhando na roça, pequena propriedade, agricultura na época, tudo manual, né? Na enxadinha, na maquininha de plantar milho, feijão, soja e a criaçãozinha de porco, gado, tirar leite da vaca. Assim foi a história. Estudei numa escola, na época era só escola pública, não existia, bem na linha, no interior, distante da cidade, com uma professorinha lá que dava aula para segunda, terceira e quarta séries. Nossa! Era todos numa sala só, eram salas multisséries, né? Então eu estudei ali junto com meus irmãos e ali começou a nossa vida de escola e formação. Aí terminou o 4º ano, não tinha mais antigamente, né, o 4º ano. Lá não tinha mais estudo e eu não tinha condição de sair. Fiquei sem estudar 5 anos. E aí, com 15 anos de idade, meu pai permitiu que eu fosse para a cidade estudar. Aí eu trabalhava durante o dia e fazia o colegial à noite. E de lá eu não voltei mais para a roça. Lá eu comecei a trabalhar como empregado em algumas empresas. Trabalhei em 3 empresas ao longo de mais de 15 anos. Trabalhei só em 3 empresas. Em 1984, antes de 84, eu tive... Minha família sempre foi bastante religiosa. Minha mãe acordava a gente de manhã, a gente rezava o terço todas as manhãs antes de sair para o trabalho. E eu tive uma vocação, quis fazer uma experiência na vocação religiosa. Fui para o seminário dos Freis Capuchinhos. Inicialmente eu fui para Siqueira Campos, no norte do Paraná, e depois em Ponta Grossa, onde eu fiz filosofia, no seminário Capuchinho. Fiquei 84 e 85. Final de 85 eu decidi sair do seminário, e aí eu saindo do seminário tem que procurar emprego, né? Família pobre, não tinha empreendimento, tem que trabalhar para os outros. Aí eu falei para minha mãe, conversava bastante com a minha mãe, falei para minha mãe, mãe, procurar emprego aqui, procurar emprego em outro lugar, eu vou embora. Ah, para onde você vai, meu filho? Eu falei, eu vou para Rondônia. Ah, o que você vai fazer lá? Eu falei, aí tinha uma história de um vizinho lá que tinha uma serraria aqui em Rondônia e tal. Eu vou para lá para olhar como é que é. E meus pais, à época eu já tinha 25 anos, né? Então eles não tinham... Mas consentiram, mesmo assim a gente sempre foi muito de dialogar com a família, sempre aquela família bem unida, onde os pais tinham o domínio sobre os filhos até que se casassem. Enquanto estava com o pé embaixo da mesa do pai e da mãe, quem mandava era o pai e a mãe, né? Aí eu vim para Rondônia, cheguei em Rondônia dia 1º de fevereiro de 1986. E eu cheguei, eu tinha que ficar, porque o dinheiro que sobrou no bolso depois de pagar a passagem para vir até aqui, não dava para comprar outra passagem de volta, não dava para voltar, eu não tinha escolha, sabe? E aí foi onde eu comecei a procurar emprego. Numa semana eu já tinha 3 empregos. Aí, só um minutinho, mas você não veio para Porto Velho, ou veio? Não, eu vim direto para Ariquemes, eu fiquei em Ariquemes. Para Ariquemes. Isso, fiquei em Ariquemes. Aí... sempre minha região sempre foi Ariquemes. Eu perfeito. Mudei para Ariquemes e depois daí eu fui para Montenegro. Aí eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, que era meu sonho desde criança. Depois, com o passar do tempo, eu conheci na escola, em
em Capitão, onde eu estudava, e tinha um colega meu que trabalhava no escritório de contabilidade. Aí eu ia lá, olhava aqueles papel, aquele monte de carimbo, assim, Pô, coisa gente. mais linda, sabe? Ah, um dia eu vou ser profissional da área também. E aí eu escolhi trabalhar no escritório Lux em Ariquemes, né, como técnico de contabilidade, que eu tinha me formado. Trabalhei no escritório Lux, aí trabalhei 2 anos e aí abri meu próprio escritório lá em Montenegro. Em que momento foi esse que você se tornou técnico em contabilidade? Eu me tornei técnico em contabilidade no segundo grau, né? Ah, Tinha antes era. isso, você fazia 4 anos de primário, depois fazia o chamado ginásio da época, e aí você fazia o segundo grau. E aí tinha uma escolha E técnica, aí né? você podia escolher alguns cursos técnicos. E aí eu fiz técnico em contabilidade. E aí, então, quando chegou em Rondônia, já tinha formação? Já tinha alguma Isso, experiência? eu tinha a formação de técnico em contabilidade, mas nunca tinha trabalhado na área. Eu tinha tido algumas experiências na esfera administrativa, né? Trabalhei em algumas empresas, faturamento, contas a receber, contas a pagar, estoque, mas efetivamente na contabilidade eu nunca tinha trabalhado. Minha primeira experiência de trabalho em contabilidade foi em Ariquemes, no escritório Lux. Perfeito. E aí resolveu montar Capitão. Isso, passados 2 anos, Montenegro era uma cidadezinha pequena, começando, a época não era nem Montenegro, tinha os núcleos de apoio urbano, chamava-se NUAR. E lá era NUAR Boa Vista. Era um distrito de Ariquemes, tinha um administrador lá e assim, a cidade começando. E um dia, passando por lá, eu fui conhecer o administrador, conversei com ele, e ele me incentivou, dizia que era um lugar promissor, coisa e tal. Meu pai também achava que era, e não deixou de ser um lugar promissor, claro. E nós fomos para lá. E aí lá eu montei o meu escritório e lá nasceram, os meus 4 filhos nasceram, não nasceram em Montenegro, né? Nasceram em Ariquemes por causa de hospital, mas todos eles são de Montenegro. Perfeito. E como que foi esse início da carreira do Jair? Quando você decidiu tomar conta de tudo sozinho e falar, agora é minha vez. É, não foi bem assim tomar conta de vez, sabe? Como que foi? É, Porque a gente às vezes a gente olha o que é hoje e a gente pensa assim, nossa, começou assim, que lindo, que maravilhoso, né? O homem tem dinheiro, tem tudo, mas na verdade não. Tem é, as dificuldades, tem os erros, os acertos. E como que foi esse início para você? Quando eu comecei em 86, em 87, lá em Montenegro, em 86 eu comecei na contabilidade, em 87 eu abri meu escritório, eu sempre tive muita facilidade de aprendizado e tal, então eu aprendi rápido. Era feito tudo manual. Então, os equipamentos que eu tinha, a gente comprava os formulários, as guias para pagamento de impostos, os formulários de preenchimento dos informativos que eram enviados para a Receita Federal e Receita Estadual. A gente comprava formulários, escriturava os livros manual, livros adquiridos em papelaria, se escrevia tudo manual no livro, se transcrevia aqueles dados dos livros para esses formulários e se entregava na Secretaria de Finanças do Estado, na Prefeitura em Ariquemes, e uma vez por ano a declaração de imposto de renda da pessoa física e jurídica para a Receita Federal, tudo em papel. Então, o que você precisava era uma mesa, uma cadeira ou duas para cliente, que foi como eu comecei, uma máquina de escrever, tinha uma Olivetti Linea 98, já era máquina de luxo à época, tá? Quem tinha a Olivetti era show de bola. E alguns formulários com um arquivo lá onde eu guardava esses formulários, e aí nós fomos em busca dos primeiros clientes. Fomos lá em Montenegro e tinha passado, tem uma história interessante, que tinha passado por lá um outro profissional da contabilidade e ele era alcoólatra. Ele trabalhava com 1 litro de pinga no pé da mesa. E ele acabou pegando um dinheiro lá de abertura de algumas empresas, não efetuou o serviço, não entregou.
Aí quando eu cheguei tinha essa desconfiança, né? Chegando mais um aqui, mas graças a Deus eu não bebi, então já levei Deu tudo vantagem. certo. Não levava o litro de pinga para o serviço, né? Aí fomos, o próprio administrador nos deu apoio, trouxe a empresa dele para mostrar que a gente estava ali para ficar e tal. E ficamos em Montenegro, aí conquistamos vários clientes. Lá éramos o único escritório da cidade, todos os clientes que faziam a empresa, daí empresas que já estavam constituídas, tinham contabilidade em Ariquemes, também trouxeram para a gente, e aí a gente foi caminhando com o passar do tempo. A gente teve que ampliar o prédio, botar funcionário, contratar funcionários, e aí a história do Capitão nasceu aí, A nesse partir momento. daí. É. Eu me lembro que uma vez a dona Maria comentou comigo de uma situação de que vocês pegavam as máquinas às vezes, viajavam para tal lugar para conseguir Ah, atender os clientes. sim. Essa história, ela já é aí já é uma história moderna, ainda já tinha computador. Ah, já. Ah, é isso. A gente já tinha computador. É, é, e era. A gente viajava de Montenegro para a mina de Bom Futuro, o garimpo de Bom Futuro. Aham. De Ariquemes a Bom Futuro dá 80 quilômetros, de Montenegro a Ariquemes mais 50. Então dá uns 120 quilômetros, porque a gente entra um pouquinho antes de chegar em Montenegro, no quilômetro 11. A gente deixa a 421 e pegava a travessão B40, a linha C75 e ia para o Bom Futuro. É uns 120 quilômetros para ir, uns 120 quilômetros para voltar. E a gente ia fazer a folha de pagamento e a movimentação dos garimpeiros que trabalhavam na mina de Bom Futuro. O Ministério do Trabalho passou a fazer fiscalização lá, começou a exigir registro, a gente tinha algumas pessoas conhecidas e nós começamos a trabalhar lá. A gente tinha um Uninho, um Fiat Uno, e a gente ia de Fiat Uno na lama, ele é bom de lama, Colocava os equipamentos tudo colocava dentro os do equipamentos carro. dentro do carro, uma caixa de papel formulário contínuo, uma impressora matricial, uma LX300, aquela coisa, nhec, 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 né? Fica imprimindo 3 horas ali, para imprimir. 3 horas para imprimir, e a gente ia para lá, rodava a folha, fazia todos os acertos, fazia registro de empregados, também à época ainda bastante coisa manual, né? Alguma coisa informatizada, já tinha sistema para fazer folha, para fazer escrituração, essa época já era moderno já. E aí a gente fazia a folha, entregava a folha, entregava os impostos para ele pagar, e ele nos pagava o honorário e a gente ia embora, voltava lá no outro mês fazendo o mesmo trabalho. Pois é, tá vendo que nem tudo são flores, né? Não, Começou da luta mesmo. não, e ainda tem outras histórias bastante interessantes. Em Montenegro, aí a gente decidiu que estava. As minhas histórias são sempre assim, de que eu estou com pouco serviço, eu tenho sempre a sensação que eu estou trabalhando pouco, sabe? E aí eu arrumo mais alguma coisa. E a minha esposa, Maria, também não é diferente, também é uma parceira de toda hora. E aí nós abrimos um escritório em Buritis. Na época, Buritis de Montenegro, a gente morava em Montenegro, de Montenegro a Buritis era 50 quilômetros, 60 quilômetros, e a gente, era estrada de chão também, tinha 10 quilômetros, 15 quilômetros de asfalto, e daí a gente pegava uma linha, que é a atual estrada que vai para Buritis hoje, mas ela era toda de chão batido. E tinha épocas de chuva, né, que nem nessa época que estamos vivendo agora. O Tinha inverno no amazônico. inverno amazônico, e aí tinha muito atoleiro, estrada ruim, caminhão. E a gente passava de um ninho ali dentro e passava e ia embora, empurrava o ninho, ajudava os outros, tirar carro dos outros do atoleiro para a gente poder passar, enfim. Então, não é a história bonita que hoje a gente vive, graças a Deus, né? Anda tudo em asfalto, anda com um carro traçado, não tem problema, né? De ficar atolado, mas muito difícil, mas nem sempre foi assim. Sim, com certeza. Jair, e fora do passado esse momento ali, do início, né, da trajetória de vocês, qual foi o momento que vocês começaram
pensar, vamos sair daqui de Montenegro está ficando pequeno pra gente e a gente agora vai para uma cidade maior, que é ali Ariquemes, né? As coisas assim, a gente, tanto eu, como eu disse, eu sou de família muito religiosa, muito católica, e nós sempre trouxemos isso e a gente ainda hoje guarda isso e a gente coloca todos os nossos projetos na mão de Deus e deixa Ele conduzir. Na verdade, nós fomos guiados por Deus para sair de Montenegro. Nós não escolhemos sair de Montenegro, nós achávamos que Montenegro estava bacana, estava ótimo. A gente tinha uma vida tranquila, andava de carro bom, tinha dinheiro para fazer as viagenzinhas, nossos filhos estavam estudando em escola particular, quer dizer, estava tudo tranquilo, estava tudo bem na nossa concepção. No ano de 2000, 1999, meados de 99, surgiu em Ariquemes a FIAR, Faculdades Integradas. Ela surgiu antes, surgiu o curso de Ciências Contábeis na FIAR, com o vestibular programado para o final de 99, as aulas início de janeiro. Conversando eu e minha esposa, nós éramos os dois, éramos técnicos em contabilidade, decidimos fazer faculdade. Bom, para fazer faculdade de Montenegro a Ariquemes, tinha 30 quilômetros de estrada de chão, à época, 20 quilômetros de asfaltos. Para fazer o trajeto à noite, às vezes de novo, estrada de chão, com atoleiro, carrinho velho, pá. Vamos arrumar alguma coisa para a gente justificar ficar em Ariquemes, e a gente vem de manhã trabalhar no escritório e volta de tarde, estuda, e aí alguma tarde a gente vai mais cedo e faz alguma coisa lá em Ariquemes. Fechou? Fechou. Conversamos com alguns amigos e encontramos um escritóriozinho, o escritório do Zacarias. Tinha umas 10 empresinhas, empresas bem pequenas. Compramos aquele escritório para a gente justificar ficar em Ariquemes. Alugamos uma casa, uma salinha lá de 2 por nada, onde estabelecemos esse escritório e começamos a atender aqueles clientes e passamos a fazer faculdade. Antes do término da faculdade, em 2003, início de 2003, 2003 foi o ano da nossa formatura como contadores, final de 2002, começo de 2003, nós estávamos com um escritório com 18 funcionários em Ariquemes e mais de 150 clientes. E aí, assim, o que nós tínhamos prometido para os nossos pais? Que a gente viria para Ariquemes, faria faculdade e depois voltaria a morar lá, coisa e tal. Estão até hoje esperando nós, porque nós não voltamos ainda, né, morar em Montenegro. A gente vai a Montenegro todo final de semana e tal, mas assim, a história de vir para Ariquemes não foi nenhum planejamento feito. Foi para fazer a faculdade. Nós viemos para fazer a faculdade e aí, nesse vai fazer a faculdade, surgiram oportunidades e tal, e a gente conquistou uma clientela bacana e ficamos em Ariquemes. Hoje já estamos, nós estabelecemos em Ariquemes em 2000, então nosso escritório em Ariquemes fez 26 anos agora no começo, dia 15 de janeiro. Então tem 2 datas de aniversário. Aqui começou lá em Montenegro e esse de Ariquemes. A gente comemora só o de Montenegro, sabe? Porque o escritório capitão sempre foi escritório capitão onde ele esteve, em Buritis, em Montenegro, em Alto Paraíso. Em Alto Paraíso também, teve uma época que nós tivemos escritório em Alto Paraíso e Ariquemes, mas a gente tem como data de fundação da nossa empresa, data de início das nossas atividades, o dia 24 de junho de 87, que foi quando nós abrimos o escritório em Montenegro. Entendi. E vamos aproveitar que você está falando um pouquinho da Dona Maria, vamos voltar novamente na história. Em que momento que a Dona Maria surgiu na vida do Jair? Dona Maria surgiu em Montenegro. Eu fui para Montenegro casado, né? E aí minha ex-esposa era
funcionária pública da área de educação, era diretora do colégio lá e tal, e a gente teve os nossos filhos lá em Montenegro. Em determinado momento, precisando de funcionários para o escritório, surge a Dona Maria como uma candidata ao trabalho. Trabalhou no escritório durante 4, 5 anos, 5 anos. Depois saiu, foi para a prefeitura e tudo bem. Até aí, nada demais, vida normal que segue. Daí, em determinado momento, o meu casamento não andava muito bem e tal, e ela ficou viúva. O marido dela sofreu um acidente e veio a falecer. E aí a gente começou, cidade pequena e tal, e começamos a conversar. E aí, no ano de 1995, no dia 17 de novembro, a gente ficou junto. Então, dos 38 anos de escritório, capitão, Maria tem 30. Ela começou trabalhando lá. Ela começou trabalhando, na época era só uma funcionária, ela era funcionária única, e aí hoje ainda quando ela conta a história, ela brinca, né? Que ela pegava a bicicletinha, montava na bicicleta, ia nos clientes, buscava as notas fiscais, naquele tempo era tudo físico, tudo papel, né? Trazia para o escritório, fazia o trabalho, fazia a escrituração, apurava os impostos, preenchia as guias, levava para o cliente, levava o recibo de honorário e recebia o honorário. Entendeu? Então, era o boy, Ela era tudo. Era tudo, né? Entendeu? E eu ajudava, e na época eu tinha montado um comérciozinho junto com o meu irmão, e aí eu ajudava o meu irmão, ela cuidava mais do escritório e eu ajudava o meu irmão a cuidar do comércio. Mas foi em 1995 quando a gente ficou junto. E dali para cá, aí só os dois. Ela parou de ser funcionária e foi para ser sócia. Sócia de vida. Ela não chega a ser sócia, né? Ela é a sócia, sim, mas é a sócia majoritária, né? Então... Por isso que eu estou falando, ela foi ser sócia da vida, né? Foi ser sócia da vida. Não foi ser sócia do escritório. Não. Então, a partir daí, juntaram os panos, ficaram juntos. E as crias? As crianças, eu tenho 3 filhas do meu primeiro casamento, né? A Aline, a Karine e a Caroline. Tudo com Ine, o nome das minhas filhas. E aí ela tinha um filho, tem um filho, né? Nosso filho, que não é meu filho, é filho do ex-marido dela, que é falecido, o José Lucas. O José Lucas é engenheiro civil, a Aline é especial, a Karine é contadora, né? Hoje quem trabalha no escritório de verdade é ela, né? Você a conhece. E a Caroline é médica. Todos moram em Ariquemes e a gente conseguiu uma coisa bastante interessante. Mesmo com elas sendo crianças, coisa e tal, e eu acho que muito mais por graça de Deus do que por merecimento nosso, a gente conseguiu fazer uma criação deles de maneira que houvesse harmonia na família, eles se respeitam como irmãos, os 4 se defendem e se respeitam como se irmãos de sangue fossem mesmo, sabe? E a gente tem um relacionamento excelente hoje com as nossas filhas, com o menino, tudo, graças a Deus, tudo em paz. Também vieram as netas, né? Vieram as netinhas, as filhas da Karine. As netinhas é um pouco... A Karine vai ficar braba quando ela ouvir essa história, né? Mas eu tenho que contar, né? Pode deixar que eu conte, então eu vou contar, né? A Karine já trabalhava no escritório, menina com 23 anos, 22 para 23 anos, tinha um namoradinho, mas estava namorando há pouco tempo, 60 dias, eu nem o conhecia, ainda era namorinho assim, meio que escondidinho e tal. Estavam ficando, Estavam ficando. Ficando. Aí, um dia, num sábado de manhã, eu estava no escritório, e o escritório tem 2 acessos, tem acesso pela frente e tem acesso pela garagem da minha casa, que eu moro em cima, o escritório é embaixo,
E aí ela tinha controle do portão e tal. Eu estou na minha sala e de repente a Karine entrou desesperada. Desesperada, gritando. E como ela estava na rua, eu falei, aconteceu algum acidente? Essa menina atropelou alguém? Né? Eu saí correndo e abracei ela e peguei, sentei ela no sofá e comecei a conversar com ela. E ela só chorava, chorava, chorava. Me conta o que foi, filha. Ai, pai, eu tô grávida. E eu, que legal! Você é amor! Eu vibrando e ela chorando, Ai, sabe? gente. Então, assim, foi fantástico. Daí, dessa gravidez veio a Amanda e 3 anos depois veio a Mariana. Duas criaturinhas realmente presente de Deus, que nos dão muita alegria hoje, duas pessoas fantásticas. Duas figurinhas, né? Duas figurinhas, duas figurinhas. E a tem... maternidade fez muito bem a Karine. A Karine é realmente uma mãe, o pai também, né? Mães e pais exemplares, formaram uma família lindíssima, lindíssima. Sim, com certeza. E a gente tem o privilégio de conviver com elas. Sim. Eu, né, posso falar. E eu tenho o privilégio de conviver com elas. Jair, e nessa trajetória de vida, assim, olhando para trás, sabe? Quais foram os maiores desafios, né, eu falo assim, não só da trajetória do capitão, né, da sua empresa, mas da trajetória do Jair. Quais foram os maiores desafios desse homem que veio tentar empreender em Rondônia? Na verdade, a vida toda ela sempre foi desafiadora para mim, porque você chegar em Rondônia, numa terra estranha, eu sou uma pessoa, em que pese não parecer, e as pessoas duvidam disso, eu sou muito tímido. Eu tenho uma timidez muito grande, então eu não tenho muita facilidade de novos relacionamentos e tal. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu demoro para fazer esses relacionamentos. E aí você chega numa terra estranha, só pessoas estranhas, você inicia uma vida ali, sem dinheiro, dependendo de tudo, longe da família, que sempre foi o suporte. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi o meu maior desafio, foi esse. Mas eu sempre fui assim, eu não sou muito de ficar planejando, eu vou pegar isso daqui, vou fazer aquilo. Eu vou fazendo as coisas e eu penso naquilo que eu quero para o futuro, mas eu não sou de ficar planejando detalhes, sabe? Eu deixo o grosso planejado e o resto eu deixo ir acontecendo. Acho que isso facilitou um pouco eu superar esses momentos. Tive momentos de crise, a distância do pai. Para falar com o pai e a mãe, telefone era uma fortuna. Sim. Nós éramos pobres, então lá em Capitão a gente não tinha telefone em casa. Em Ariquemes só tinha um posto telefônico, não existia telefones. Tinha um posto telefônico. Não era nem o orelhão ainda. Não era orelhão ainda, era posto telefônico. Eram as cabines onde você ia, você pedia uma ligação, e aí tinha uma fila lá, 20, 30, 50 pessoas esperando ligação. Você pedia, tinha 5 cabines de ligação, você ia pedir a ligação, aí se desse sorte da pessoa do outro lado atender, beleza, você fazia a sua ligação. Se não atendesse, você voltava para o final da fila, entendeu? Você não tentava a sua ligação 2 vezes, era uma única vez. E aí eu tinha que... ligava numa vizinha para chamar a mãe para conversar. Então, assim, dificuldade de comunicação, e tal. Teve alguns dias que deu um desespero. Mas os grandes desafios na profissão esses são desafios de vida, coisa e tal, e daí depois vieram os da profissão. Foi realmente a gente entender o mercado e concorrer, às vezes, com um mercado um pouco prostituído, sabe? Sim. Onde se oferecem serviços com pouca ética, com pouca qualidade, a preços mais baixos, e muitas vezes isso acontece ainda hoje, em menos escala, mas acontece. Você fica ali numa berlinda de ter que fazer um serviço, às vezes, remunerado sem uma remuneração adequada. E isso, às vezes, te causa problemas financeiros. E aí você fica com dificuldade de atualização, de ter um software melhor, de ter um computador melhor, de ter...
Então, esses foram os maiores desafios. Mas eu sempre fui... Eu costumo dizer que com 64 anos de idade, eu sempre fui, talvez, à frente do tempo dos meus colegas da minha idade. Eu viajava para Buritis e eu tinha um notebook. Então, no notebook eu tinha o banco de dados do escritório de Montenegro, o banco de dados do escritório de Buritis, banco de dados separados, porque... E eu falava para Maria que eu sonhava com o dia de ter internet. Na época era internetzinha discada ainda, né? E eu sonhava em ter uma internet onde eu pudesse ter um banco de dados único, que de onde eu estivesse eu pudesse administrar o escritório e coisa e tal. E a Maria falava: você é louco? Como é que você vai fazer isso e tal? Entendeu? E esse dia chegou. Nós fomos em Rondônia, o primeiro escritório de contabilidade a ter o banco de dados em nuvens do estado de Rondônia. A Domínio Web, nós somos os primeiros assinantes do Domínio Web em Rondônia. Então, assim, e hoje a gente administra o nosso escritório de onde a gente estiver. De qualquer lugar, De né? qualquer lugar. E os desafios continuam hoje, do mesmo tamanho, ou maiores, porque o escritório é maior, tem mais gente, então os desafios continuam. Jair, você falou em determinado momento que... deixa eu voltar um pouquinho. Teve a questão do primeiro desafio familiar, no seu segundo desafio, que foi no escritório, né? Assim, dos principais desafios que vocês tiveram, da questão da prostituição. Isso. Tendo em vista que vocês tiveram esses desafios, como que foi para vocês driblarem isso ali na região de vocês? A coisa mais importante, acho que aconteceu na nossa vida, foi que a gente nunca cedeu à prostituição de mercado. Nós sempre trabalhamos, e aí o grande desafio foi realmente a época. Eu me lembro uma assinatura e aí agora a gente fala assim, o pessoal não vai nem, às vezes aqueles mais novos não vão nem entender o que eu estou falando. A gente assinava a revista IOB, uma revista caríssima, a revista uma das mais caras do Brasil em termos de atualização na área fiscal, tributária, de departamento pessoal e contábil. E a gente recebia a cada 10 dias, a gente recebia a revista impressa, recebia via correio e a gente se atualizava. Então, nós sempre buscamos a qualificação, a atualização. A gente investia, às vezes até tirava um pouquinho do necessário nosso, coisa e tal, para poder investir na profissão, porque a gente acreditava, sabe? Então, nós sempre vencemos esses desafios, sempre com preparação, sempre com estudo, sempre com qualificação, e aí mostrando para o cliente esse diferencial e levando a ele informações que outros não tinham, porque a gente praticamente eram poucos escritórios que tinham essa revista, não eram todos que tinham essa revista, porque ela era caríssima, de verdade. Então a gente tinha informações privilegiadas e a gente fazia essa diferença com o cliente e a gente conseguia manter então os nossos clientes com honorário, às vezes não aonde a gente queria, mas um honoráriozinho bom. Então os desafios foram vencidos com qualificação. E já chegou a vontade de vir para Porto Velho? Investir em Porto Velho? Abrir algo aqui? Já chegou alguma proposta para vocês em algum momento? Olha, já pensamos, chegamos a conversar uma época, na época das construções das usinas, muitas oportunidades, e a gente pensou em abrir uma filial em Porto Velho. Aí, depois, muito mais por motivos familiares, que a gente já ficava bastante ausente da família e por causa do nosso trabalho, sempre muito trabalho e tal, e a gente sempre, agora, de uns tempos para cá, que a gente não faz mais o nosso operacional, mas o operacional era nós que fazíamos, né? A gente botava a mão na massa mesmo, entendeu? Então, por esses motivos, a gente optou por não vir para cá. E assim, os nossos filhos e os nossos pais, porque como nós viemos para Ariquemes, a gente precisava
a gente estava acostumado, e os nossos pais estavam acostumados, a gente estar todos os dias juntos. Final da tarde nós saímos de casa, andávamos 400, 500 metros, 1000 metros no máximo, estava na casa do meu pai, aí tomava o chimarrão com meu pai, andava mais de 200 metros, chegava na casa dos pais da Maria, daí tomava a pinguinha com o seu Zé, que é o pai da Maria, né? São falecidos hoje, tanto meu pai quanto o seu Zé, mas a gente tinha isso daí. Então a gente tinha que estar em Montenegro 2 ou 3 vezes na semana por causa deles. E aí achamos que não era viável a gente fazer esse esforço, não que fosse viável economicamente, mas quando nós pesamos o custo-benefício, achamos que era mais importante a gente ficar ao lado dos nossos pais, dos nossos filhos, do que fazer um novo investimento. E aí depois o cabelo branqueou e não deu mais coragem. Jair, em que momento que os seus pais, né? Porque eu lembro que no início da história você contou que seus pais ficaram e Isso. você veio. Em que momento que eles decidiram vir para Rondônia também? Eles ainda eram novos, foi para trabalhar ou foi através de vocês, já para ter uma vida mais tranquila? Em 1986, quando eu cheguei em Rondônia, eu cheguei dia 1º de fevereiro, dia 28 de fevereiro, dia 15 de fevereiro, 16 de fevereiro, eu comecei a trabalhar. Dia 28 de fevereiro, o então presidente José Sarney criou o Plano Sarney, Plano Cruzado. Uhum. Congelou todos os salários, congelou todos os preços, tinha os fiscais do Sarney e etc. E coisa e tal. E aquilo derramou uma grande quantidade de dinheiro na mão da população, porque uma população que estava acostumada a guardar dinheiro porque os juros eram altíssimos, de repente os juros viram zero, o pessoal foi lá, catou o dinheiro e foi gastar. Uhum. Ariquemes tinha uma movimentação em 1986 assim, extraordinária, uma coisa fora do comum, maluca mesmo, maluca. E meu pai veio me visitar em julho de 1986. Aí ele chegou e viu aquela movimentação toda e tal. E em 1986, meu pai é de 1935, então meu pai tinha 51 anos. Uhum. Quando veio, era novo ainda. Né? Eu tenho que dizer que era novo, né? Estou com 64. Mas era novo de fato, 51 anos. E aí ele virou para mim e falou assim, a gente podia montar uma oficina. Eu falei, pai, oficina? Oficina mecânica. Na verdade, de lanternagem, fazer pintura de carro, coisa e tal. Ah, não, o teu irmão lá está trabalhando numa oficina lá e ele está muito bom de pintura e tal, e tal. Como eu tinha passado 4 anos fora, que tinha passado 3 no seminário, já tinha um que eu estava aqui, eu conheci pouco, porque ele era um menino novo, não tinha acompanhado essa evolução profissional dele. Falei, pai, mas ele dá conta de tocar uma oficina? Não, dá, sim. Então vamos montar. Tá bom, mas daí como é que vamos montar? Ele está lá no Paraná? Não. Aí eu chego lá e ele vem para cá e falei, tá, mas eu não vou cuidar da oficina. Não, mas daí eu venho também. Falei, lascou, né? Agora... Vem todo mundo. Aí eu cheguei em 1º de fevereiro, meu pai chegou aqui em julho, passou meados de julho, passou mais de 30 dias comigo aqui. Daí em agosto, depois do Dia dos Pais, ele foi embora. Chegou lá, colocou a mala na porta da casa e falou para minha mãe assim, falou, se você quiser pode fazer a sua, que a minha já está pronta e eu estou pronto para ir embora. Meu Deus! E aí tá, quando foi em setembro, meu pai foi embora em agosto, em setembro meu irmão veio, já começou a trabalhar e nós começamos a comprar os equipamentos, as máquinas para montar a oficina. E em dezembro, no dia 13 de dezembro, meu pai e minha mãe chegou em Ariquemes com o outro meu irmão, né? Chegaram em Ariquemes e aí logo em seguida montaram a oficina e aí tocaram a oficina. Eu fui para o escritório de contabilidade, para o escritório, e eles foram para a oficina e tocaram até o dia que meus irmãos faleceram. É mesmo? Então ainda ficou quanto tempo aberta a oficina? A oficina ficou mais de 20 anos, Nossa, 25 anos. Então eles vieram
com um projeto de montar Sim, algo e sim, deu sim, certo, sim, de fato, ficaram, né? ficaram, deu certo. Tinha uma clientela boa, meu irmão realmente era um bom profissional, né? Faleceu novo, faleceu com 42 anos, um com 42, outro com 33, né? Esse que faleceu com 33 é o mais novo, faleceu em um acidente elétrico, e o outro de câncer, 4 anos depois, 4 anos de diferença, a morte de um do outro. É, então, mas assim mesmo, trabalharam mais de 20 anos com a oficina, uns 25 anos. E aí, até hoje, sua mãe está lá com você, né? Sim, meu pai faleceu agora em setembro, dia 23 de setembro de 2021, 22. E a partir dessa data, minha mãe foi morar comigo. Então, minha mãe tem 88 anos, lúcida, trabalha, faz caminhada todos os dias, está melhor do que eu, né, que eu não faço todos os dias. Ela faz caminhada todos os dias, ela cuida tem uma hortinha lá que ela pediu para eu fazer, ela cuida da hortinha dela, bebe a pinguinha dela final da tarde e tal, ela faz a pinguinha temperada com canela e mel, e assim, uma graça de mulher. E mora comigo já há 4 anos. Já que tá. E devota ainda, na fé. Ah, sim. Ela não deita. Às vezes a gente, quando a gente está tudo por aí, que não tá, eu não estou no computador, que eu não estou trabalhando, coisa e tal, ela chama, se ela vê que dá, que a gente não está envolvido em alguma outra atividade, vamos rezar o terço, e a gente reza o terço junto. Mas se eu estiver com visita ou eu estiver no computador trabalhando alguma coisa, que às vezes eu faço alguma coisa em casa à noite, ela vai para o quarto dela e ela não dorme nenhuma noite sem rezar o terço. Ela deita lá na caminha dela, aí você pode ir lá, você escuta ela rezando o tercinho dela, ela reza o terço, aí depois ela dorme. Oh, meu Deus, que linda. Jair, e a gente fala muito dos desafios que é empreender em Rondônia, mas também tem coisas boas de empreender em Rondônia, né? O que que você considera, assim, o que que você destacaria? Nossa, Ingrid, valeu a pena por isso, isso e isso. Rondônia tem uma música esqueci o nome, é um cantor gaúcho, ele é lá de Ariquemes, inclusive. Ele é compositor, faz as músicas, ele toca, não é profissional, mas ele toca uns bailes, umas festas e tal. E ele tem uma música que ele diz assim, que Rondônia é um Nordeste com chuva e um Paraná sem geada. O Nordeste é conhecido pelo clima quente, pelo clima bom, gostoso, né? E o Paraná é conhecido por suas terras férteis. Então, quando ele diz que Rondônia é um Paraná sem geada, não tem o frio, não tem os intempéries que tem no Paraná, com uma terra fértil e com o clima do Nordeste. E essa é a Rondônia. Essa é a Rondônia, realmente um estado maravilhoso, com um zilhão de oportunidades de negócios. E eu digo que para nossa família, não foi só para mim não, para nossa família, tudo valeu a pena. Nós, lá no Paraná, a gente tinha uma casinha, tinha uma bicicletinha lá para andar, coisa e tal, né? Um carrinho velho, e a gente conseguiu construir alguma coisa, todos nós, os 2 irmãos que faleceram também, conseguiram deixar alguma coisa para a família e tal, todos nós conseguimos construir alguma coisa aqui em Rondônia. E hoje ainda é uma terra de grandes oportunidades, de muitas oportunidades. Nós temos aí uma frente do agro muito forte, com uma escassez de mão de obra qualificada que você não imagina. Não só no agro, né? Não, em todas as áreas. Né? Todas as áreas. Eu digo que o agro, eu chamo assim da bola da vez, né? Sim. Entendeu? Então, eu comentei hoje ainda, um cliente nosso comprou 2 colheitadeiras novas, maiores, mais tecnológicas, teve que buscar operadores no Mato Grosso, porque ele não conseguiu mão de obra especializada aqui em Rondônia. Então, assim, na contabilidade nós temos deficiências, no comércio precisa de mão de obra especializada, em tecnologia da informação, então, você procurar alguém da tecnologia da informação é a mesma coisa que achar uma agulha
no palheiro. Contadores não tem um desempregado. Eu passo pelas faculdades, passo em vários locais. Quando eu falo aos profissionais da contabilidade, eu digo que se tiver algum contador que sabe trabalhar, que conhece de contabilidade e estiver desempregado, pode mandar o currículo que eu contrato. No nosso escritório estamos precisando de profissionais e todos os escritórios estão. Então, assim, Rondônia é uma terra abençoada e que tem muitas oportunidades em todas as áreas. Então ainda tem oportunidade para você que quer vir para Rondônia. Invista na nossa terra, venha trabalhar na nossa terra. Olha, Rondônia é um estado, primeiro é um estado acolhedor, é muito acolhedor. Onde você chega no estado de Rondônia, você é muito bem acolhido. Nós temos, por tradição, nós temos que o pessoal do sul, de origem alemã, italiana, são menos acolhedores e tal. Essa parte da população está mais concentrada em Vilhena, Colorado, Cerejeiras, coisa e tal. Você vai nessa região, eles estão tão adaptados e se integraram tanto ao estado de Rondônia que não há diferença nenhuma do acolhimento que eles fazem lá do acolhimento que é feito em qualquer região do estado, aqui em Porto Velho, que é uma cidade super acolhedora. Então, o estado de Rondônia, em primeiro lugar, é um povo muito acolhedor e é um local, um estado onde, por ser um estado novo, ainda tem muitas oportunidades. Jair, e você que, não só como empresário, mas também, né, ajudando outros empresários aí, desde a abertura da empresa, a se firmar, a fazer a empresa crescer, né? O que você tem visto, né, nesses 38 anos aí de empresa? O que você tem visto, assim, que tem melhorado aqui na economia do nosso estado? O que você tem visto? Poxa, tá valendo a pena, cresceu isso, cresceu aquilo. O que você pode destacar, assim, pra gente sobre a economia do estado de Rondônia? A economia do estado de Rondônia, ela teve algumas fases bastante interessantes e que deram um dinheiro considerável àqueles que entraram no negócio e que hoje ela está mudada. Então, nós tivemos aqui o ciclo da madeira, o ciclo dos minérios, ainda temos bastante minérios, né, sendo extraídos e que produzem uma riqueza bastante considerável, mas nós não tínhamos em Rondônia qualquer coisa que a gente imaginasse tirar do estado, era via BR-364, seguindo, vamos fazer exportação, é Porto de Santo, Porto de Santa Catarina, enfim, qualquer outro lugar, menos Rondônia. Então, a nossa estrutura portuária em Rondônia hoje ela é bastante significativa e isso trouxe para Rondônia muitas possibilidades de negócio. E nós temos aí à frente agora com a expectativa da abertura da estrada para o Pacífico, nós temos principalmente Porto Velho como um grande centro de distribuição, de recepção, de armazenamento para distribuição, para exportação. Então, nós temos aí um novo ciclo se estabelecendo, né, com a agricultura, com a pecuária. A pecuária saiu daquela pecuária somente extensiva, sem tecnologia, passaram a trabalhar as pastagens com mais cuidado, hoje se produz muito mais na mesma área, a agricultura entrando forte, e a estrutura rodoviária e a hidrovia nossa aqui, melhorados os nossos portos aqui, são pontos de destaque na economia. Com isso surgiram algumas indústrias, mas ainda tem oportunidades de investimento grande em indústrias no estado de Rondônia, e que hoje é altamente viável já, pelo fato de nós termos a saída por aqui sem precisar ir para o sul, para o sudeste, para ser exportada. E Rondônia hoje tem uma visibilidade não só nacional, como internacional também, gritante aí, né, por conta do agro, principalmente. Nós temos alguns programas do governo bastante interessantes e eu acho que o governo, ele tem, como todos os administradores, né, tem erros e acertos, nós em nossa vida temos erros e acertos, mas o governo acertou muito quando ele divulgou bastante e essa visibilidade internacional
se deu bastante por causa do nosso café, do nosso cacau, né? Então, isso é interessante. A nossa carne, nós temos, está classificada entre as melhores carnes do Brasil, é a carne de Rondônia. Nós temos ainda aí uma qualidade, pelo fato de não ser somente o gado somente confinado, mas num sistema misto, extensivo com confinamento, o sabor da carne é diferenciado e é muito valorizado o sabor da nossa carne aqui. Então a carne, o café e o cacau são destaques hoje, inclusive a nível internacional. Acho que é hora do governo começar a dar uma olhadinha para a agricultura agora, para o soja, para o milho. Talvez uma informação que ninguém saiba, a Rondônia hoje produz uma quantidade significativa de feijão, coisa que ninguém nunca imaginou quase não ouviu falar. plantar. Nem da gente que é daqui não Exatamente, quase não ouve falar. não se vê falar. Nós temos um cliente em Ariquemes que no ano passado ele colheu 5.000 sacas de feijão. Nossa. Vendeu para o Mato Grosso. Então, assim, acho que o fato. governo precisa divulgar um pouco a nossa fronteira agrícola agora. Tem um bom trabalho feito no café, no cacau, no gado, no pescado. Nós temos, eu estava esquecendo aqui, de uma fonte importantíssima, que é o nosso pescado. Peixe, né? O nosso peixe, o tambaqui. Maravilhoso. Maravilhoso. É o melhor peixe do Brasil, sem sombra de dúvida. Com certeza. É o melhor peixe do Brasil. Quem comer tambaqui em Rondônia vai ter dificuldade de comer outros peixes, porque é o melhor peixe do Brasil. Com certeza. Jair, vamos falar também de outras áreas aí da vida do Jair, né? Jair está à frente do... Meu Deus, esqueci o nome agora. Que você é diretor? Lá da Cooper Santa. Isso, perdão, da Cooper Santa. Gente, é assim mesmo. Jair está à frente da Cooper Santa. Me fala como que foi para você entrar lá, como que foi esse envolvimento com a cooperativa e estar lá até hoje, né? Olha como é interessante, como é aquilo que eu disse, que a gente, esse diferencial que a gente procura entregar para o nosso cliente, dá essa visibilidade e dá as oportunidades para a gente trabalhar. A Cooper Santa é a cooperativa que agrega aqueles garimpeiros que eu ia com o carrinho e os equipamentos dentro do Uno fazer a folha de pagamento. Uhum. Então, nós fazemos isso lá desde 1997. Não, de 2007. Tem 28 anos. Uhum. Tá? Que a gente... Não, 1997 mesmo. 28 anos é 97. Tá? Fez 29, está fazendo 28, está fazendo 29 anos. 1997, que a gente presta esse serviço para aqueles produtores de minério lá dentro. Há 5 anos, e sempre fizemos, há 25 anos, mais ou menos, a gente faz também a contabilidade da cooperativa. Uhum. E assim, eu digo que a Cooper Santa talvez seja uma das únicas empresas do Brasil que o contador é o diretor. Claro, eu não faço a contabilidade, eu só olho os números, Sim. Quem faz é o meu escritório, mas eu sou o diretor da cooperativa. Então, assim, há 5 anos atrás, a cooperativa passou por um momento um pouco mais complicado, coisa e tal. O gerente, o administrador da época pediu as contas, não quis mais ficar e tal. E eu fiz uma proposta a eles que eu trabalharia aí 6 meses para eles, cuidando da estrutura financeira, cuidando do financeiro deles, para até que eles contratassem alguém, coisa e tal, para não deixar a empresa sozinha, dificuldade lá de contratar gente, e eu me propus a fazer esse trabalho. E esses 6 meses já fazem 6 anos, né? Fez 6 anos em setembro, e a gente trabalha lá, talvez também seja uma empresa única do Brasil, onde o diretor trabalha um dia por semana. Eu só trabalho na quarta-feira, lá no Bom Futuro, na sede da empresa, eu só trabalho um dia por semana. Vou para lá na quarta, chego lá 8h30, 9 horas, fico até 5, 6, às vezes um pouco mais tarde, e volto para Ariquemes. Só trabalho um dia por semana lá. Mas a gente consegue, com uma equipe que a gente montou lá,
a gente consegue tocar todos os negócios da cooperativa hoje sem estar fisicamente lá dentro. Então, a confiança deles, dos empresários, no nosso trabalho e a capacidade que nós criamos de gerir negócios à distância. Então, isso faz muita diferença e traz oportunidades para a gente. É a preparação. Jair, e a Cooper Santa, ela tem um projeto muito lindo lá dentro. Não posso deixar de falar disso aqui. Me fala sobre o projeto de vocês, que inclusive me rendeu uma premiação. Vamos falar um pouquinho desse projeto da Cooper Santa. O projeto Pequeno Príncipe, daí eu digo assim, eu estou envolvido até o pescoço nele, né? Porque eu estou envolvido como contador, como profissional da contabilidade, estou envolvido no projeto como membro e estou envolvido por causa da Cooper Santa também. Então, eu estou com os dois pés lá dentro, né? O projeto nasceu conversando com a gestora do Fundo da Infância e Adolescência em Ariquemes. Ela conhecia a mina e ela começou a fazer um trabalho de visitas lá dentro como assistente social. E aí ela veio um dia e falou: Jair, a realidade das famílias de Bom Futuro é bem complicada. Nós temos aí uma prostituição infantil, uma violência doméstica, uma violência feminina, uma violência contra a criança e adolescência muito grande. Se a gente pegar os números na delegacia de Ariquemes, o Bom Futuro, com uma quantidade pequena de habitantes, ele figura entre os maiores números desses crimes e tal. Falei, tá, mas e daí? Eu vou fazer o quê? Ela falou, não, mas vamos conversar com o Conselho da Criança e a cooperativa ajuda e a gente monta um projeto aqui dentro para dar assistência. Há 2 anos atrás, 2 vai para 3 anos agora, montamos o projeto e aí começamos a trabalhar esse projeto lá. E hoje nós atendemos mais de 500 entre crianças e mães, dando apoio psicológico, estrutura familiar, cuidando. Reduzimos significativamente os abusos sexuais, a violência contra a mulher, violência contra a criança, num projeto só de assistência, só de cuidado, só criamos um ambiente onde essas pessoas são recebidas e são cuidadas como pessoas. Então, assim, a gente trata a pessoa, como deve ser tratada, com naturalidade, mas que, infelizmente, a sociedade, às vezes, não trata. Por ser uma área de garimpo, sempre tem essa questão muito de machismo, de violência e tal, e essa cultura, ela permanece, mesmo não sendo mais um garimpo à moda antiga, ela permanece. E esse projeto veio resolver, inclusive a Polícia Militar lá dentro, os números deles são impressionantes, o antes e o depois do projeto. Então, é um projeto maravilhoso, fantástico, e boa parte da verba que nós utilizamos lá, daí onde eu entro como contador, a gente tem o programa Declare Seu Amor, que é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Isaías, e a gente trabalha a destinação de parte do imposto de renda da pessoa física e das pessoas jurídicas para o Fundo da Infância e Adolescência. Todos os municípios do estado de Rondônia hoje têm Fundo da Infância e Adolescência. Nós conseguimos, nesse trabalho, eu ajudei a fazer esse trabalho de divulgação, e nós conseguimos regularizar o fundo em todos os municípios. Fundo do Idoso também, nós já conseguimos regularizar em boa parte dos municípios. E aí, esse imposto de renda destinado para o Fundo da Infância, aí monta os projetos, né? E o Pequeno Príncipe é um dos projetos contemplado com esse dinheiro. Então, como profissional da contabilidade, a gente faz campanhas junto aos outros profissionais, junto aos clientes, junto aos contribuintes do imposto de renda, para que destinem parte do imposto de renda deles para o Fundo da Infância, que é utilizado
ali na localidade, na comunidade, justamente para a gente cuidar das pessoas mais vulneráveis. Vamos explicar um pouquinho para as pessoas de casa que não entendem essa questão da doação? Eu, como contribuinte, gostaria de doar parte do meu imposto de renda. Como que eu posso fazer? A quem que eu consigo destinar? O que que eu conseguiria fazer? Vou aproveitar até para pegar o meu prêmio aqui, a minha premiação. Olha que coisa mais linda. Eu ganhei o prêmio do Sistema OCB e ganhei em primeiro lugar. Legal. Um belo trabalho. Nem tinha te mostrado Não tinha me ainda, mostrado, né? Então, é verdade. em primeira mão está aqui o meu prêmio. Ali tem as outras premiações. Eu vi o seu trabalho e realmente é merecedor de premiação e de primeiro lugar mesmo. Parabéns. Ai, toda vez. É. Gente, para quem... Pode ficar à vontade. Tá. A doação, quando a gente vai preencher a declaração de imposto de renda da pessoa física, e aí tanto faz se for um contador, um profissional, ou a própria pessoa, hoje muitos fazem a sua própria declaração, lá tem um campo que está escrito doação direta na declaração. E aí você escolhe o fundo do idoso e o fundo da criança e adolescente. São dois campos onde você clica e ele abre todos os fundos habilitados. Você escolhe o fundo do idoso que você quiser e o fundo da criança e adolescente que você quiser. Eu moro em Ariquemes. Tá, mas eu não quero doar para Ariquemes, eu quero doar para Porto Velho. Eu posso doar para Porto Velho. Nós conseguimos doações, só para ilustrar o que eu estou dizendo, nós conseguimos doações do Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso, para Ariquemes. Pessoas conhecidas, pessoas amigas, e eu ligo e eles destinam. Lá não tem essas campanhas tão fortes igual nós temos aqui, e eu consegui fazer destinação de pessoas de fora do estado para Ariquemes. E, na verdade, não é uma doação, é apenas uma destinação. O que acontece? A legislação diz que eu, contribuinte do imposto de renda, posso doar 3% do meu imposto devido para o Fundo da Infância e Adolescência e 3% para o Fundo do Idoso. Mas eu não vou pagar imposto, eu tenho imposto a restituir. Não tem problema. Você faz a doação, aí você tem que ter uma disponibilidadezinha de caixa e tal, né? Mas você tem lá o imposto devido de R$1.000. Então, eu vou... desses R$1.000, você está restituindo 500. Você pode doar, então, R$1.000, que é do imposto devido e não do imposto restituído. R$1.000, 3% dá R$30, para o Fundo da Infância, mais 30 para o Fundo do Idoso. Ou para os fundos da infância e do idoso, que é aplicado ali na comunidade. Você está acompanhando ali a gestão desses fundos junto com o Conselho do Idoso e o Conselho da Criança e Adolescente no município. Então, você não tira dinheiro do bolso, você pega dinheiro do governo e transfere para os fundos. O meu imposto deu a pagar. É a mesma coisa. Eu tenho R$1.000 de imposto devido e deu 500 a pagar. Então, R$1.000 de imposto devido, eu posso doar 30 e 30, dou R$60. E, em vez de pagar 500 para o governo, eu pago 2 guias de 30, que dá R$60, e pago para o governo de imposto 440. Então, o dinheiro é do governo, não é nosso. Então, não é doação, é destinação de parte do imposto de renda para os fundos. E isso faz muita diferença. Só deu R$50, só deu R$30, só deu R$20. Pois é desses R$20, desses R$10, desses R$50 que nós arrecadamos o Fundo da Infância e Adolescência em Ariquemes, o ano passado, mais de R$300 mil. Então, Jair, e se eu tenho um contador, se eu tenho uma pessoa para desenrolar isso para mim, um profissional que já faz isso para mim, é mais fácil ainda, então, né? Claro, é muito mais fácil, porque o seu contador mesmo, é só você falar, eu quero fazer destinação para o Fundo da Infância de Porto Velho, para o Fundo do Idoso de Porto Velho, e ele já sabe, já vai te mandar as guias tudo separado para você pagar e tranquilo.
E para exemplificar isso também, eu vou até aproveitar para fazer o meu merchan da minha premiação, porque eu falei exatamente sobre isso, sobre a matéria que eu fiz foi sobre Bom Futuro, né? E falei como o cooperativismo ressignificou o maior garimpo a céu aberto do mundo. E aí eu falei desse projeto, né? Que é o projeto Pequeno Pequeno Príncipe. Príncipe. Isso. Eu esqueci de dizer, a Copersanta é a grande patrocinadora, a grande financiadora, os aluguéis, parte dos móveis, uma série de despesas mensais lá desse projeto, é a Copersanta que patrocina, que banca esse negócio. Então, a cooperativa também, isso que você falou, o cooperativismo transformando vidas, Exato. a Copersanta tem uma participação fundamental nesse projeto. Falei tanto da cooperativa quanto também desses fundos que vocês recebem, Sim, né? sim. Que dessa destinação que é recebida desses contribuintes e que são transformados em boas ações. E aí eu exemplifiquei, coloquei algumas histórias lá, coloquei alguns depoimentos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do YouTube. E aí, se você quiser, né, acessar, conferir, saber como que é esse projeto, vão ter outros detalhes aqui também para vocês. Olha, aqueles que não quiserem, vão lá e olhem igual. Vale Mesmo a se não pena, quiser. mesmo sem querer, vai lá e dá uma olhada para você ver que projeto bonito, que coisa linda, ver aquelas crianças que num primeiro momento é criança que não tinha nenhuma perspectiva e de repente aparecem luzes que vêm do alto e começa a iluminar o caminho dessas criaturas. É fantástico. É lindo, eu entrevistei as pessoas que estão envolvidas nisso, a Maria Neuza e outras pessoas também, a juíza, né, Ana Valéria. Ana Valéria. Nossa, é lindo de ver o depoimento deles, assim, eles falando, sabe, com tanto amor de um projeto tão lindo como esse. Para finalizar, vamos falar do Jair, agora reempossado do cargo de presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Vamos falar desse último desafio aí, porque o homem tem pouca coisa para fazer. E aí foi inventar de ser presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Mas antes disso, ele já está há 35 anos envolvido aí com o conselho, né, com a carteira de contador, efetivamente, e está desde 2020. 2018, né, como conselheiro. Como conselheiro. Entrou também como vice-presidente do conselho e posteriormente assumiu o conselho como presidente. Como que foi esse desafio? Nós somos eleitos... o Conselho Regional de Contabilidade tem uma dinâmica bastante interessante. Nós temos representantes, conselheiros representantes em vários municípios do estado. Então, é bem interiorizada a participação dos conselheiros. O Conselho Regional de Contabilidade é formado por 12 conselheiros efetivos, 12 suplentes, que são eleitos a cada 2 anos, renovando-se 2/3 em uma eleição, 1/3 na outra eleição, e depois a cada 2 anos também se elege o presidente do conselho. O conselho diretor do Conselho de Contabilidade é um presidente mais 5 vice-presidências. Eu entrei em 2018, a convite do Edineu, que era conselheiro e foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Trabalhei como conselheiro 2 anos na Câmara de Fiscalização. Depois, por 4 anos, assumi a vice-presidência de controle interno do Conselho. E agora estou indo para o meu segundo e último mandato, que só pode ser 4 anos também de mandato de presidente. Então, tive o meu primeiro mandato 2024 e 25 e agora, iniciando agora o segundo mandato 26 e 27. Estar à frente do Conselho de Contabilidade é um desafio bastante grande. Nós temos morar no interior, então é uma dificuldade você ter que acompanhar a vida do conselho um pouco mais distante da sua sede, você precisa se deslocar. Eu trabalho no meu escritório hoje segunda e terça, quarta-feira eu vou para o Bom Futuro, que eu falei, lá na Copersanta,
e quinta e sexta eu trabalho em Porto Velho, no Conselho de Contabilidade. Vida bem tranquila. Vida bem tranquila. Sábado a gente vai para o sítio cuidar das vacas daí. É, e o grande desafio do Conselho é, quando nós assumimos, nós queríamos que o Conselho estivesse mais próximo do profissional da contabilidade e o profissional da contabilidade mais próximo do Conselho. Foram grandes desafios e a gente conseguiu avançar bastante nesse sentido. O Conselho hoje tem mais visibilidade na sociedade, graças à nossa assessoria de comunicação, né? A gente contratou umas pessoas aí que acabam dando uma força para nós, né? Então, assim, uma boa assessoria de comunicação que nós temos, não é porque você está aqui, mas nossa assessoria de comunicação é muito boa e faz um trabalho de divulgar. Os outros presidentes, aqueles que me antecederam, eles tinham um trabalho talvez até melhor que o nosso, entendeu? Mas não tinham a divulgação dos trabalhos que faziam. Visibilidade necessária. Isso. E eu, quando eu me dispus, muitos me questionam, Jair, mas por que você quer ser presidente do conselho em um trabalho onde você não recebe nada para trabalhar? Porque o nosso trabalho é honorífico, né? Nós não recebemos, não temos nenhuma remuneração para trabalhar. E eu respondo que é o meu dízimo do que a profissão me deu. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, eu devo à profissão contábil, foi ela que me deu. E a maneira que eu tenho de retribuir para os novos profissionais que estão aí, para toda a classe contábil, a minha experiência, a minha capacidade de trabalho, dividir um pouco disso para o crescimento da profissão no estado de Rondônia. Então, temos muitos desafios de um orçamento pequeno, desafios de distâncias. Quando você sai de Porto Velho a Vilhena, são 700 quilômetros. Então, assim, para você estar próximo do profissional, a assessoria de comunicação é importante, mas você precisa também pegar a estrada. Nos 2 anos, o ano de 2024, 2025, nós viajamos bastante, visitamos muitos municípios, fizemos um trabalho bem significativo no Cone Sul do estado, e esse ano já tem viagens programadas aí também para todo o estado. Nós modificamos, através do Conselho Federal, foi modificada a forma de representação no interior do estado, elegendo representantes que eram os antigos delegados, mas que tinham uma função meio mais política do que, de fato, de estar próximo, de representar o Conselho lá na comunidade. Nós reestruturamos isso, algumas pessoas permaneceram, outras são novas, mas com outra visão, para ser, de fato, o representante. Então, nós vamos estar mais próximos e agora nós vamos já, começando agora no início de fevereiro, visitar as 13 representações. Então, já são 13 cidades aí que a gente vai visitar em fevereiro e março. Sabendo aí em primeira mão, eu tenho muito trabalho pela frente. Essa foi uma programação que nós iniciamos ela hoje no Conselho Diretor. Hoje tivemos reunião do Conselho Diretor e os desafios, como eu disse, são bastantes, mas quando a gente... Eu tenho uma frase que eu disse no dia que eu tomei posse no primeiro mandato e repeti ela agora, que se vocês me ajudarem eu faço tudo sozinho. Desde que a gente cuida de tudo. Claro. Então, assim, confiar na equipe, confiar nos vice-presidentes, dar autonomia para que trabalhem e fazer a coisa acontecer a 4 mãos. Não dá para querer trazer tudo para debaixo do braço e querer fazer tudo sozinho. Não funciona, a gente não dá conta. Então, assim, graças a Deus nós temos... O nosso corpo de conselheiro é um corpo de profissionais muito responsável, bons profissionais. O nosso corpo de funcionários é excelente, temos profissionais de alto nível e muito comprometidos com o Conselho. Então, isso tem facilitado o trabalho. Os desafios são grandes, mas trazem grandes frutos também. Em que pese não ter nenhuma remuneração, mas a gratificação de poder retribuir ao Conselho, de poder
dar um pouco daquilo que eu recebi como contador. Muitas coisas eu recebi do próprio conselho. Foram os cursos que eu participei pelo conselho, foram a convivência com amigos profissionais da contabilidade, que me tornaram o profissional que eu sou hoje. E eu estou devolvendo um pouco disso para a classe contábil. Se você tivesse uma mensagem para dar aí à classe contábil, agora como presidente novamente, o que você falaria para eles? Eu diria para a classe contábil que nós estamos no marco zero da nova geração de contadores. Nós passamos de guarda-livro para contadores e agora nós vamos passar de contadores para analistas. Com a implantação da reforma tributária, muda-se a forma com que o contador vai ter que se comportar perante o seu cliente. Ele deixa de ser o gerador do imposto, o calculador da guia, para passar a ser o analista e aquela pessoa que está ao lado do empresário orientando na tomada de decisões. Essa é a nova versão do profissional da contabilidade. A mensagem que eu dou é: se prepara, estuda, invista em tecnologia, e não basta conhecer de números, não basta conhecer de débito e crédito, precisa conhecer de tecnologia da informação para gerenciar esses números e para poder transmitir para o seu cliente o conhecimento e a tomada de decisões, orientar na tomada de decisões que ele precisa. Hoje o profissional ele tem que ser habilidoso, né? Tem que ter diversas habilidades, tem que ser multidisciplinar, tem que ser muito além da pessoa que só entrega ali no fim do mês, cobra o cara para fazer o pagamento dos impostos e pronto. Sim, a apuração de impostos hoje não é mais do contador. Ainda é do contador, porque a reforma não está... Ela começa esse ano apenas com obrigações acessórias, a apuração de fato começa a partir do ano que vem, mas não somos mais nós, os contadores, que vamos apurar o imposto. A Receita é que vai fazer a apuração de impostos e nós é que vamos analisar se aquela apuração é a apuração, o imposto devido mesmo por aquele cliente. Esse é um dos passos, essa é uma mudança. E para isso nós vamos precisar de tecnologia, porque não dá mais para você ter uma receita federal, uma receita estadual, uma receita municipal te fiscalizando com os olhos da informática e você com caneta e papel fazendo anotações das debilidades da tua empresa. Então, é tecnologia pura. O profissional da contabilidade ele precisa hoje ser muito mais, ter muito mais conhecimento de tecnologia da informação do que ele precisava há 2, 3, 5 anos atrás. A tecnologia da informação hoje é o carro-chefe do profissional da contabilidade. Não serve só para contador, mas todos os profissionais em todas as áreas tendo sempre que se atualizar, né? A tecnologia da informação ela vai da agricultura ao piloto de avião, aonde você imaginar qualquer atividade hoje, a tecnologia da informação, a inteligência artificial é essencial. Jair, só para fechar a nossa entrevista, a gente até excedeu o tempo hoje, mas para fechar a nossa entrevista, quem que o Jair, olhando assim toda a vida dele hoje aos 64? 64 anos. Quem que o Jair agradeceria, assim? Eu sei que primeiro a Deus, né? Sempre a Deus. Mas, poxa, eu gostaria de agradecer a essa pessoa. Quem que seria? Tá. O agradecimento a Deus, ele é natural e eu vou ficar no plano humano desta vez, tá? Eu agradeceria, e eu faço isso todos os dias. Fiz isso toda vez que eu pude, enquanto esteve vivo, aos meus pais, meu pai e minha mãe. Foram eles que me cunharam, que me moldaram, que me deram a base, aquilo que eu sou hoje, eu devo 99,9% a eles.
Eles que acreditaram, eles que me educaram, mas, acima de tudo, eles que me deram princípios. A coisa mais importante que eu recebi dos meus pais não foi eles terem me colocado numa escola, isso foi muito importante, mas o mais importante foi a ética, a moral e a retidão de pensamento e de coração que eles impregnaram em nossas vidas, muito mais pelo que o meu pai foi e minha mãe é ainda, do que pelas palavras que disseram. Meu pai e minha mãe são pessoas de pouco estudo, semi-analfabetas, mas de uma sabedoria fenomenal. Então eu agradeço assim, de mãos postas, e se desse de joelho ao meu pai e minha mãe. Que lindo. Jair, eu fecho a nossa entrevista de hoje com essa mensagem maravilhosa. Te agradeço imensamente pela tua disponibilidade, por vir aqui, por conceder essa entrevista, compartilhar um pouquinho da sua história de vida, da história da sua família, da história aí do seu escritório junto com a gente. A alegria é nossa de poder estar aqui, eu que agradeço, e dizer que é uma satisfação grande poder compartilhar um pouco da nossa história com pessoas que às vezes conhecem, outros nem conhecem a gente, mas vão ouvir a nossa história e tomara que alguma coisa do que a gente falou sirva de exemplo para outros profissionais, para outras pessoas, para outras famílias. Além de documentar as histórias, o objetivo do nosso podcast também é inspirar. E nós esperamos, né, que você se sinta assim inspirado por uma história bonita como essa. Eu finalizo por aqui mais um episódio do Pode Deixar Que Eu Conto. Antes de finalizar, logicamente, tenho que agradecer aos apoiadores dessa temporada, o Capitão Assessoria Contábil, que está aqui ao meu lado, o Jair, né? Além deles, eu também agradeço ao Divine Beauty, o salão que tem me produzido para estar aqui com vocês, o Strike 364 e ao Rondônia Agora, que está aí nos ajudando a propagar as histórias de quem sentam aqui nessa cadeira junto comigo. Muito obrigada a você que esteve até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tá bom, amiga. Eu preciso desligar porque o podcast já vai começar, tá? Tchau! Entre reuniões, entrevistas, roteiros e muitas gravações, eu sempre tiro um tempo para me cuidar. E antes de começar todos os episódios do Pode Deixar Que Eu Conto, o meu momento de cuidado e preparação é aqui no Divine Beauty. Agora sim, eu estou pronta para começar o Pode Deixar Que Eu Conto. Vamos lá?